E aí, tudo bem com você? Eu sou Daniel Bisotto e nós estamos aqui hoje para falar um pouco sobre o que é o Estado. Como se forma o Estado? Como ele se desenvolve? Porque você precisa entender essa informação, é a chave de todo o processo de desenvolvimento da nossa nação. Estou na frente da nossa prefeitura porque normalmente quando nós pensamos no Estado, nós pensamos sempre no macro, no país, mas esquecemos de pensar na origem de como se forma o Estado. E é isso que a gente vai ver hoje. Se você gostou desse tema, já deixe o seu joinha, já se inscreva no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, e compartilhe com um amigo seu, porque normalmente isso cai em provas e coisas que você vai necessitar durante a tua vida, como escolher candidatos a cargos públicos. Vamos ao vídeo. A primeira coisa que nós precisamos entender nessa questão de formação de Estado é como o Estado se forma. Normalmente um Estado ele se forma pelo conceito do povo. A população resolve se ajuntar em um determinado local. Depois, o território que essa população escolhe para ficar junta. E por último, desenvolver a soberania. E o que é a soberania? É um princípio de proteção mútua. Eu te protejo e você me protege. Assim nós conseguimos formar um local forte para que a gente possa viver. Esse conjunto de qualidades que o Estado desenvolve, essas características com que essas coisas se apresentam, é um conjunto de condições para que possa ser feito e se encontrar em um determinado momento, de uma determinada maneira, para que todos nós possamos viver juntos. Vou usar como referência a nossa cidade. Itanhaém aqui, ela tem essa referência. Por quê? Lá atrás, em 1500 e tralalá, alguém resolveu se instalar aqui, montar uma estrutura de moradia. Só que outras pessoas vieram juntas para cá e vindo juntas para cá, desenvolveram esse processo de um proteger o outro. Construíram igrejas, construíram conventos, construíram casas em vilas e nesse princípio de vila, como essas imagens que você pode ver, um protegia o outro. Protegia dos invasores, protegia de pessoas dentro da cidade que não estavam prontas para cuidar umas das outras e assim foi se montando uma comarca, uma estrutura de moradia segura para todos. Se estabelece escola, se estabelece saúde, se estabelece um princípio de viver bem. E este é o conceito de se viver em sociedade, uma postura onde todos possam viver o melhor possível. O termo sociedade vem do latim, que é status, que é um modo de estar, é uma situação, é uma condição de viver bem. Esse status de moradia, essa condição que você se apropria dela, é algo que vai produzir em todas as pessoas que escolheram morar num determinado local o direito de estar ali. O Estado não pode se confundir com o governo, porque os governos mudam, o Estado fica. Se você notar bem, pouco importa a tua idade, você que está assistindo esse vídeo já passou por alguns prefeitos dentro do seu município. E por alguns governadores dentro do Estado. E por alguns presidentes da República dentro da nossa nação. Esses governos, essas formas de governo, elas sempre vão mudar. Porque a cada 4 anos é feito um processo de eleição onde as pessoas vão escolher os representantes para governar aquilo que nós resolvemos ser o nosso estado de moradia, o nosso local de moradia. Tanto que se você lembrar a nossa Constituição, ela trata ali que todos nós temos o direito de ir e vir. E é um direito assegurado que você pode sair daqui, ir para outro local e escolher o grupo, o local, a estrutura onde você quer morar. Cada vez mais as pessoas perguntam de
onde se tem uma maior qualidade de vida para se morar bem. Isso aí, na prática, é uma formação de Estado acontecendo na prática. Então as pessoas vão se reunindo, vão conversando, vão verificando e aí elas resolvem: eu quero morar em tal lugar porque lá tem um local bom para mim e para minha família. E aí elas se mudam para esse local, porque elas querem um território onde a soberania dele produz qualidade de vida. Quando uma cidade vai melhorando a sua infraestrutura, vai melhorando a sua situação, é comum ela receber várias pessoas de outros lugares para morar ali. Há mais ou menos uns 8 anos atrás, quando resolvi vir para cá, a cidade estava em formação e a ação do prefeito foi melhorando a estrutura, a infraestrutura da cidade. Com isso, a cidade saiu de 85 mil moradores para 110 mil moradores. Então, notem que sempre que acontece uma melhoria, a tendência é um processo de migração. As pessoas querem morar nesse novo local. Por quê? Porque eles acham que ali tem uma ação de melhoria social para elas e para as pessoas que estão em volta. Nós já vimos isso no Brasil. São Paulo, durante muito tempo, recebia pessoas para morar nela por causa da sua infraestrutura e trabalho. A cidade de São Paulo, o grande ABC, a grande São Paulo como um todo, os seus 39 municípios que cercavam São Paulo. Mas com o passar do tempo, houve um enfraquecimento dentro da cidade de São Paulo, mas também dentro do grande ABC, e as pessoas então começaram a sair de São Paulo e da grande São Paulo e migrar para outros lugares. Campinas, outros estados como Goiás, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Paraná recebeu muita gente que era do estado de São Paulo, especificamente da região ali do grande ABC e também de outras regiões sociais ali em volta. Isso tudo vai acontecendo por quê? Porque as pessoas são livres para formar a sua estrutura. Agora nós teremos uma eleição que vai tratar sobre prefeitos, sobre vereadores, para que possam gerar e gerir os recursos da nossa cidade e de todas as outras cidades. A sua cidade vai passar por isso, pouco importa onde você está dentro do Brasil. E aí o que você vai precisar fazer? Verificar quem é a pessoa melhor qualificada para a ação de prefeito, verificar as pessoas que têm a maior qualificação para a ação de vereadores. É inadmissível que um vereador não tenha um conhecimento profundo das leis, da Constituição municipal, já que todo município tem uma Constituição, todo o estado tem uma Constituição e o Brasil tem uma Constituição. Então, dentro da nossa nação, Brasil, dentro do nosso estado, São Paulo, e dentro do nosso município, no meu caso, Itanhaém, existem 3 constituições que nós precisamos conhecer. Se você quer trabalhar na vida pública, você precisa dessa informação, você precisa entender o que acontece. Para escolher um vereador, você precisa saber escolher bem alguém que entenda de números, porque é ele que vai aprovar as contas do prefeito. Para você escolher bem um prefeito, você precisa de alguém que tenha trato com a vida pública, que entenda essa lógica pública. Agora, note, os meios de ação que o Brasil é estabelecido para que possa ser representado são os 3 poderes. E esses 3 poderes vão acontecer em todas as esferas. A esfera federal, Nação Brasil, a esfera estadual, Estado de São Paulo, e na esfera municipal. E os 3 poderes, o executivo, aquele que cumpre as leis, o legislativo, aquele que faz as leis, e por último, aquele que julga as leis, o judiciário, eles vão precisar em conjunto trabalhar para o bem de todos nós. Por isso que é tão importante você escolher bem os vereadores, porque um vereador, a responsabilidade dele é fazer leis. Então veja, para alguém conseguir fazer uma lei boa, a primeira coisa que vai ter que fazer é entender a sociedade. Ele vai ter que entender o que acontece fora da prefeitura para que ele possa pensar numa lei.
Depois ele vai precisar escrever bem e ter pessoas o assessorando muito boas também, porque ele vai precisar colocar isso no papel. E por último, essa lei tem que ser votada. E aí cabe ao prefeito cumprir aquilo que quem fez a lei, o legislativo, realizou. Por isso que é executivo, é aquele que executa. A regra para o funcionário público, e o prefeito, os vereadores fazem parte desse bloco, qual é? O prefeito só pode gastar aquilo que está em lei, enquanto você e eu podemos fazer qualquer coisa que a lei não nos proíba. Então veja só, eu posso fazer o que eu quero desde que não tenha uma lei me proibindo. Dentro da prefeitura não funciona assim. Dentro do governo estadual e do governo federal também não funciona da mesma forma. Não funciona como pra gente. Vai funcionar de que forma? Eles só podem fazer o que tem uma lei que determina que eles possam realizar. Então tem muitas coisas que você cobra do teu prefeito, que a cobrança não deve ser no prefeito, mas sim no vereador do teu bairro, porque ele não produziu uma lei para a melhoria do teu bairro. Isso é uma coisa para a gente pensar, porque é a ação dos três poderes na prática. O executivo vai fazer aquilo que a lei, que o vereador, que o deputado estadual, que o deputado federal foram lá e colocaram no papel. Então, o prefeito, o governador e o presidente da República só podem agir diante das leis feitas. E, por fim, vem o judiciário. Para que serve o judiciário? A função do judiciário nada mais é do que fazer com que a lei se cumpra. Então, veja, todas as vezes que o judiciário é acionado, é porque uma lei não está sendo cumprida. Então, se ele é acionado, nós precisamos ir até o judiciário e questioná-lo sobre essas ações, porque assim, essas ações postas, eles vão lá e executam a ordem, que cumpra-se a lei, que seja realizado de tal forma, que seja feito de tal forma. Mas qual é o alvo, então, de um Estado? O alvo que todo o Estado precisa ter, e ele é obrigado a ter, é buscar o bem público. A função da estrutura de Estado é que você e eu possamos viver muito bem. Em quais áreas? Saúde, educação, segurança e um monte de outras áreas que você pode ter pensado aí. Mas o que você precisa entender? Então também o Estado é responsável por estabelecer o conhecimento e a formação do emprego. O Estado ele pode pensar em produzir emprego para quê? Para melhorar o princípio de soberania que toda a estrutura deve ter. Quanto mais emprego você tem no lugar, melhor é a qualidade de vida das pessoas. Quanto melhor o asfalto de um lugar, melhor a qualidade de vida de todas as pessoas. Quanto melhor a estrutura que nós temos à nossa volta de água e esgoto, melhor é a qualidade de vida e a saúde de todas as pessoas. Então, todas as vezes que nós pensamos num governante, ele precisa sim cuidar da saúde do povo, ele precisa sim cuidar da segurança, ele precisa sim cuidar de todas as coisas que são obrigações de alguém que está no poder, que está no governo naquele período de tempo, sabendo, tudo isso é transitório. Itanhaém já passou por diversos prefeitos e estruturas de governo, porque no passado não se chamava prefeito, se chamava governador de município. E assim vai se mudando com o tempo, e assim vão se mudando os nomes, as nomenclaturas, as estruturas, assim vai se mudando aquilo que está em volta. O Miguel Reale, que foi um jurista brasileiro muito importante, na nossa Constituição, ele encaixou a seguinte frase: construir uma sociedade livre, justa e solidária é a obrigação de todo governante. Então veja, livre, justa e solidária. Só que aí entra uma questão. Será que muitas vezes nós
não queremos uma igualdade de uma forma errada? Será que muitas vezes nós não queremos um princípio de justiça que seja igual para todos, desde que eu não faça parte dele como alguém vítima da lei, já que cometi alguma coisa errada? Será que a solidariedade que nós queremos só serve quando as pessoas vão nos trazer as coisas e não quando elas vão nos levar as coisas? Porque muitas vezes nós queremos solidariedade do outro, mas nós não fazemos a nossa parte. Nós queremos a justiça para o outro, mas não queremos que nós sejamos justos também nas nossas ações. Nós precisamos pensar como nação brasileira, como munícipes, como moradores de determinados estados, de todos os estados do território nacional, se nós estamos cumprindo a nossa parte de produzir uma sociedade livre, justa e solidária. Se nós fizermos a nossa parte, nós teremos e nós desenvolveremos uma nação melhor para todos, só que vai depender de cada um de nós. Eu sou Daniel Bisotto. Se você gostou desse vídeo de hoje, deixa o seu joinha. Se você não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva no nosso canal, compartilhe com um amigo seu e deixe o seu comentário embaixo o que você achou. A gente se vê.